Se eu te disser que negligenciar o seu corpo pode ser, na verdade, uma forma de desobedecer a Deus, você acreditaria? Pois é, a Bíblia fala sobre isso, João Calvino falou sobre isso, e eu vou te mostrar o que ninguém te mostrou ainda. Então fica comigo até o final, porque você vai entender o porquê do seu corpo ser mais importante para Deus do que você imagina. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, eu sou teólogo, eu sou professor de educação física também, e eu ajudo cristãos a desenvolverem um corpo funcional e saudável para que possam servir a Deus e cumprir o seu propósito para o qual foram criados. E hoje eu vou te mostrar uma perspectiva bíblica sobre o cuidado com o corpo, que vai muito além da estética ou da performance. Então, o primeiro ponto é que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Sem querer ser repetitivo nos meus vídeos aqui, mas esse é um tópico extremamente importante. Se você ainda não entendeu isso, você precisa colocar isso na sua cabeça. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Paulo está trazendo a ideia de que o seu corpo ele pertence a Deus e você cuidar dele é parte da sua adoração também. Calvino ele comenta que a gente não tem o nosso corpo para nós mesmos, nós não possuímos a nós mesmos, a gente pertence a Deus. E assim a gente precisa viver e morrer para ele. Calvino ele tem bastante pensamentos a respeito da corporalidade, porque ele pesquisou bastante tanto as questões da alma quanto as questões do corpo, explorou bastante essa temática. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso deixar um vídeo praticamente só com as citações de Calvino sobre isso. Eu quero saber o que você acha disso aqui nos comentários, tá bom? Segundo, é que a mordomia física, ela é parte da mordomia cristã também. Então, assim como a gente administra bem o nosso tempo, a gente administra o nosso dinheiro, nossos talentos, Deus ele espera que a gente administre o nosso corpo também. Isso faz parte da nossa adoração, da nossa devoção a Deus. A gente cuidar daquilo que Deus deu para nós. E o puritano Richard Baxter escreveu sobre negligenciar a saúde do corpo prejudica a nossa utilidade para o reino. Ele diz que um corpo debilitado pela negligência é um instrumento menos apto para o serviço de Deus. Olha que interessante. Um corpo debilitado pela negligência é um instrumento menos apto para o serviço de Deus. Cara, presta atenção nessa ideia. O cara viveu um bom tempo atrás e ele já citava isso, mesmo com aquilo lá que eu já falei em outro vídeo sobre as questões do estilo de vida do passado, do tempo para agora. Que as pessoas antigamente não tinham muita necessidade de criarem uma rotina de desenvolvimento físico, porque o físico dela já era demandado o suficiente nos trabalhos do dia a dia. Então, as pessoas antigamente, por exemplo, pensando no seu avô, bisavô, eles tinham muito mais serviço braçal, normalmente na rotina deles, do que você tem hoje. A maioria das pessoas ou trabalha em escritório, ou trabalha, sei lá, fazendo alguma coisa que não se movimenta muito, ou é motorista, ou trabalha em casa, enfim. O seu corpo, ele precisa de uma certa demanda física para ele poder funcionar direito. Então, não é só você comer bem e você descansar bem. Você precisa treinar também, você precisa colocar o seu corpo em movimento. E existem duas coisas diferentes que são o exercício físico e a atividade física. O exercício físico é uma atividade direcionada, intencional, e a atividade física é qualquer outra atividade. Eu já falei isso em outro vídeo também. Se você quiser, eu vou deixar uma playlist aqui no final e você dá uma olhada. Quando a gente olha para vida desses que passaram, eles tinham bastante atividade física. Então, quando você tem uma atividade física recorrente e intensa, às vezes, por exemplo, um trabalho no campo, na lavoura, você não demanda tanto exercício físico. E outra, às vezes você não emagrece porque você
tem muito mais tempo como sedentário do que treinando. Ah, mas eu treino 1 hora por dia, pesado na academia, eu saio acabado. Só que o seu corpo, ele não tem capacidade de gastar tudo que você ingeriu no dia de uma vez em 1 hora na academia. Então você precisa de atividades ao longo do seu dia que vão colocar o seu corpo em movimento. E outra, quanto maior a sua massa muscular, mais energia o seu corpo vai demandar. Então, isso significa que você precisa aumentar a sua massa muscular para você conseguir emagrecer direito, tá? Só um parêntese nesse assunto que a gente está falando. Porque o seu corpo, ele é instrumento de culto, de você glorificar Deus, isso faz parte também da nossa vida. Então, preste atenção em como você tem cuidado do corpo que Deus te deu. E o terceiro ponto, mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, que a gente tem a missão aí de levar cada vez mais essas coisas que eu tenho mostrado aqui para vocês, para mais pessoas. E você se inscrever no canal e dar o like, mostra para a plataforma que você está interessado no assunto e continua entregando para mais pessoas. E eu não encontrei ainda ninguém que fale o que eu estou falando aqui para vocês nesse campo do exercício físico para cristãos, tá? Então compartilha com os outros, que isso vai ser interessante para as pessoas também. Vamos criar aqui um movimento de cristãos fortes. Inclusive, acho que o Iago Martins foi um dos primeiros pastores a falar disso na internet. Tem muito pouca gente falando sobre isso. Conteúdo igual o meu, não achei ainda. Por isso você precisa se inscrever aqui no canal. Terceiro, a falácia de separar o corpo e o espírito. Muitos pensam que o corpo ele é uma coisa separada da alma. Isso eu já falei em outros vídeos também. Eu tô com medo de começar a ser repetitivo, mas calma lá, você já vai entender. Muitos pensam que só o espiritual importa também. Mas essa é uma visão que tem raiz lá no dualismo lá da Grécia. A Nancy Pearcey, ela explica que o darwinismo e o pensamento secular fragmentaram a visão do ser humano de ter o corpo como um acaso biológico, sem propósito intrínseco. Eles trouxeram essa ideia separada de que o ser humano é só mais um apanhado de células que não tem propósito. Isso também está errado. A gente foi criado com um propósito eterno. E isso a gente já tem pressupostos e mais pressupostos que a gente aprende desde cedo na escola, que estão completamente errados, estão completamente equivocados. Mesmo assim, a gente continua aprendendo como se isso fosse verdade. E a Nancy Pearcey vai tratar no livro Verdade Absoluta que o darwinismo foi um dos grandes responsáveis por fragmentar essa visão do ser humano de que, primeiro, você é corpo e alma, e você também é criado com um propósito. A Bíblia, ela nos traz que o corpo e a alma foram feitos como uma unidade criada por Deus, lá em Gênesis 2, versículo 7. E isso, como é que se relaciona com a nossa vida prática? Aliás, se você já entendeu que você precisa mudar e você quer um plano 100% adaptado à sua rotina e à sua fé, me chama no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Agora vamos voltar para o assunto. Quarto ponto é: qual é o impacto disso na minha vida prática, na sua vida prática? Primeiro, um corpo negligenciado limita a sua capacidade de servir. Segundo, não se trata de um culto ao corpo, mas um culto com o corpo. Romanos 12, versículo 1, nos chama a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então a pergunta que vai arrematar tudo isso é: o meu corpo hoje, ele me capacita ou ele me limita a servir a Deus e as pessoas? Quando a gente entender que o corpo, ele é um presente de Deus e uma parte essencial da nossa missão aqui na Terra, tudo muda. Porque treinar vai deixar de ser vaidade e vai passar a ser mordomia. Comer bem deixa de ser dieta da moda e passa a ser obediência, e descansar deixa de ser preguiça e passa a ser um preparo para você servir melhor. Porque você negligenciar esses três aspectos,
dieta, treino e descanso, você está querendo destruir o corpo que Deus te deu. E isso é bem complicado. Então, o ponto é que o corpo que você tem é o único instrumento físico que você tem para cumprir o chamado de Deus. E eu espero que você tenha colocado essas coisas na sua cabeça. Se você quer continuar entendendo cada vez mais sobre esse assunto, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui e eu te vejo em alguns segundos.